a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márterson e gostaria de trazer mais um vídeo sobre a nossa belíssima e riquíssima fé católica. Neste vídeo eu queria tratar sobre a sucessão apostólica na obra de Santo Irineu de Leão, o livro chamado Contra as Heresias. Eu vou aqui trazer algumas citações bíblicas. Em seguida, nós iremos iniciar as citações deste livro chamado Contra as Heresias. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e ajude o nosso canal a crescer para que mais e mais pessoas conheçam a nossa fé católica. Você sabe que ela é a verdadeira, você sabe que Jesus instituiu nossa igreja e mais pessoas precisam conhecer e amar. E você também, não esqueça, se aprofunde na fé católica, porque, como dizia Santo Agostinho, nós só conhecemos aquilo que nós amamos. Tudo bem? Em primeiro lugar, o que é sucessão apostólica? Eu vou ler um texto vermelho para introduzir ao assunto. Veja, quando Cristo veio à Terra e edificou a sua igreja, dentre seus discípulos elegeu 12 homens e lhes conferiu autoridade, poder e um ministério a cumprir. Qual era esse ministério? Pastorear a igreja. Com a expressão sucessão apostólica, se indica em teologia que os apóstolos, conscientes de que não viveriam para sempre, e por vontade de Cristo, estavam destinados a possuir sucessores que continuariam, tá? Sucessores que continuariam o seu ministério, o seu apostolado, com a mesma autoridade que eles receberam de Cristo. A sucessão apostólica é o quê? Os apóstolos receberam autoridade para pastorear a igreja e eles sabiam que iriam morrer. Sabiam que seriam perseguidos. O próprio Senhor disse. Ora, antes de eles morrerem, o que foi que eles fizeram? Instituíram novos apóstolos, que são os seus sucessores. É por isso que os bispos da Igreja Católica são sucessores dos apóstolos. E o Papa? O Papa é o sucessor do bispo de Roma. O primeiro bispo de Roma foi São Pedro, como a patrística vai comprovar. Eu queria trazer algumas situações aqui onde a própria Escritura dá um certo testemunho sobre essa questão da sucessão apostólica. Em primeiro lugar, nós temos aqui Tito, capítulo 1, versículo 5. O motivo de ter te deixado em Creta foi para que acabasses de organizar o que faltava e estabeleceres presbíteros em cada cidade, como te ordenei. Então, São Paulo está dizendo a Tito o seguinte: olha, Tito, eu desejo que você estabeleça novos presbíteros. Eu te ordenei. São Paulo, apóstolo, ordenou Tito. Tito iria ordenar outros pela imposição das mãos. Então, nós vemos na Sagrada Escritura apóstolo ordenando novos apóstolos. Aqui, em 2 Timóteo 2, versículo 1 ao 2, diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, mantém-te forte na graça de Cristo Jesus e do quanto me tens ouvido na presença de muitas testemunhas. Confiai-o a homens fiéis, que sejam capazes, por sua vez, de instruir a outros. São Paulo dizendo a Timóteo: olha, tudo isso que eu te falei, ou seja, o depósito da fé, a verdade, a palavra de Deus, entrega a outros homens fiéis a Deus para que eles ensinem a outros. Nós percebemos aqui a sucessão. Quando eu morrer, meu filho, você vai ser o pastor desta igreja, mas quando você morrer, antes de você morrer, entrega tudo que eu te ensinei para outro, para que ele depois ensine a outro, e outro, e outro, e assim sucessivamente. Em 2 Tessalonicenses 2,15, portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente, ou seja, sucessão apostólica, pregação oral,
palavra de Deus sendo explicada, sendo ensinada de maneira oral, ou por escrito, que são as epístolas. Tudo bem? 1 Coríntios 11:2, eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições, tais como vou-las transmitir. Que tradições são essas? São aquelas que Jesus condenou nos evangelhos dos fariseus? Não. Aquelas são as tradições dos fariseus. Essa aqui é a tradição divina, é a palavra de Deus. Então vamos aqui iniciando as citações do livro Contra as Heresias, Santo Irineu de Leão. Se você tem o livro verde da editora Paulus, tá? Você vai abrir na página 35, livro 1, onde está escrito assim, ó. Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, como dissemos acima, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo, como prega se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimamente as prega, ensina e entrega como se possuísse uma só boca. Olha que interessante. Santo Irineu dizendo que a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, ensina a mesma coisa. Vamos continuar, olha só. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam de modo diferente, nem as da Ibéria, nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem as do Egito, nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo. E nem quem tem maior capacidade de falar, dentre os que presidem as igrejas, dirá algo diferente, porque ninguém está acima do mestre. Nem quem tem dificuldade de expressar-se inferioriza a tradição. Sendo a fé uma só e a mesma, nem quem pode dizer muito sobre ela a amplia, nem quem pode falar menos a diminui. Olha que interessante. A igreja no mundo inteiro prega a mesma fé, na mesma unidade. Tá? Ainda continuando, a exposição feita com sabedoria maior ou menor não quer dizer que se muda a doutrina ou que se pense noutro Deus além daquele que é o Criador, autor e nutrício deste universo, como se ela não bastasse, ou no outro Cristo, ou no outro Filho único. Continuando, ainda na página 35, pois assim se exprimem estes mestres que não têm nada de ciência divina. Essa que é a verdadeira igreja possui numa só e única fé, e pelo mundo inteiro, como dissemos acima. Nós vemos lá nas Sagradas Escrituras, São Paulo dizendo para os apóstolos, né, para os seus sucessores, instituírem outro, ensinarem a verdade, para que eles também ensinem outro. É o que nós estamos vendo aqui, tudo bem? Santo Irineu também fala para não adulterarmos a doutrina da igreja. Agora devemos lembrar-nos dele para que saibais que todos os que adulteram de alguma forma a verdade e lesam a doutrina da igreja são discípulos e seguidores de Simão, o mago, o samaritano. Página 120, livro 3. Portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja, por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. Ou seja, a tradição que veio lá dos apóstolos chegou a Santo Irineu de Leão através da sucessão apostólica. Ele comprova. Olha que interessante. E ainda tem gente que fala que esse negócio de sucessão apostólica é besteira. Aqui na página 122, sendo as nossas provas tão fortes, não é necessário procurar noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja. Porque os apóstolos trouxeram, como num rico celeiro, tudo que pertence à verdade, a fim de que cada um que deseje encontre aí a bebida da vida, ou seja, a verdade, a doutrina. E ela é definitivamente o caminho de acesso à vida e todos os outros são assaltantes e ladrões que é mister evitar. Por outro lado, devemos amar com zelo extremo o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade. Ora,
Se surgisse alguma controvérsia sobre questões de mínima importância, não se deveria recorrer à igreja mais antigas, onde viveram os apóstolos, para saber delas sobre a questão em causa, o que é lícito e certo? E se os apóstolos não nos tivessem deixado as escrituras, não se deveriam seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles aos quais confiavam as igrejas? Santo Irineu está dizendo o seguinte, olha, se surgir qualquer dúvida em nossa vida, em nossa cabeça sobre a fé, devemos recorrer à igreja. Devemos buscar aquela igreja mais antiga que, inclusive, os apóstolos estiveram lá. Santo Irineu está falando da igreja católica. Olha aqui o que é que ele dá ênfase, né? E se os apóstolos não nos tivessem deixado as escrituras, numa situação hipotética, se não existisse escritura, não se deveria seguir a ordem da tradição que transmitiram aqueles os quais confiavam as igrejas? Algumas pessoas, inclusive, vão pegar isso aqui e vão dizer, Santo Irineu está dizendo que só deveríamos ouvir a igreja de Roma se não tivesse as escrituras. Não é isso. Ele está falando de uma situação hipotética em que as escrituras não existissem. Qual era a autoridade que nós deveríamos ouvir? As novidades de doutrina? Os ventos de doutrina? Não. A igreja, que deriva dos apóstolos. Página 121. É ele que no pontificado de Aniceto, ele está falando de São Policarpo em Roma. É ele que no pontificado de Aniceto, quando esteve em Roma, conseguiu reconduzir muitos desses hereges, de que falamos, ao seio da Igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos senão uma só e única verdade, aquela mesma que era transmitida pela Igreja. Olha o que é que ele vai dizer aqui no livro 3. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta, né? Ou seja, listar as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos. Qual é? A igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. A fé dos apóstolos chegou até Santo Irineu pela sucessão dos bispos. Olha que interessante. E tem pessoas que não acreditam na sucessão apostólica. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, aquele Lino que Paulo lembra na epístola a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que tinha visto os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Olha que interessante. Esse mesmo Clemente aqui, ó, que foi bispo de Roma, São Clemente Romano, que inclusive escreveu uma carta aos Coríntios. Continuando, a este Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre, em seguida Sexto, depois dos apóstolos foi Sisto, depois dele Telésforo. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Com esta ordem e sucessão chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Meus irmãos, a sucessão apostólica, além de bíblica, pode ser comprovada com os textos patrísticos. E tem muitas pessoas, inclusive tem católicos, que não entendem, que não acreditam que, se voltarmos no tempo, na história, todos os nossos bispos foram
ordenados por outros bispos, e voltando, chegaremos nos apóstolos. Isso é muito belo, é muita segurança. É muita segurança saber que nós cremos numa igreja que foi fundada pelos apóstolos, que foi fundada na época de Cristo. A fé católica é riquíssima. Se inscreva no canal e ative as notificações.